Beleza. Então, o componente da vez é o diodo, né? E voltando a reforçar, os MOSFETs, né? Que são os chips que fazem a regulagem da tensão, que nós acabamos de ver aí, possui diodos internamente, tá? Temos o LED, né? Que é aquela luzinha que acende para indicar alguma atividade, né? Também é feito de diodo, né? E esse tipo de diodo aqui também, né? Lembrando que a perninha que eu estou segurando, que é a perninha que não tem a faixa cinza, né? Tá? É a O perninha anudo. catodo, positivo. Não é anudo que é positivo, não? Tá? Não é o anodo que é positivo, não? É o anodo positivo, isso mesmo. Falei Ah, você errado, falou né? catodo. É. Então aqui é onde passa, é o anodo, o positivo, onde passa a corrente. E vai sempre para o sentido da faixinha cinza. Beleza? Do catodo. Então o diodo ele é um semicondutor também. Tá? O que seria semicondutor? Ele vai conduzir, né, a corrente, a tensão no único sentido também. Beleza? Ou seja, então ele tem uma certa polaridade, né? Só que nós vamos fazer a medição dele também só em relação à continuidade, né? É na posição de diodo mesmo, já está certinho lá. E se ele tiver com algum defeito, ele simplesmente vai ficar fechado, né? Do jeito que vocês estão vendo aí. Ele não vai dar continuidade. Ou até mesmo, se eu inverter as pontas, ele vai passar a corrente para os dois sentidos. Aí é defeito também, né? Ele tem que passar no único sentido. Beleza? A ponta preta vai ser no anodo positivo, né? E a outra ponta no catodo negativo. Então, esse aqui parece que está rompido. Né? Deixa eu segurar direitinho aqui. Ok? Vamos inverter a posição. Está passando ao contrário. Ok? Esse aqui é um diodo defeituoso. Eu peguei aqui de uma placa. Beleza, então, gente? Ok. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Podemos dar sequência, então? Pode. Pode. Vamos lá. Pode. Aí nós encerramos esses testes desses componentes. E lembrando que o teste que nós fizemos com o multímetro, né? É o teste estático, tá, gente? Teste estático é o teste com os componentes fora da placa, né? Beleza? Ou seja, eles não estão em atividade e também não estão sendo influenciados por outros componentes, né? Os componentes, no geral, eletrônicos. O teste dinâmico é o teste com o equipamento em funcionamento, né? Ligado. E aí são testes que podem sofrer influência, né, de outros componentes. Tá? É o teste mais, assim, complicado porque eu posso achar que tem um componente com defeito e ele simplesmente está associando uma tensão, uma corrente de outro componente, né? Então, assim, é uma avaliação mais complicada, né? E é
uma análise mais crítica, né, para encontrar um determinado problema. Ok? Então, assim, para mim poder ter o melhor resultado, ele fora da placa mesmo, né? Então, beleza. Então, nós encerramos aí. A gente vai fazer agora o seguinte, nós vamos fazer a correção. A gente tem 3 formulários, né, para a gente corrigir. Nós temos 3 formulários para corrigir. Deixa eu até tirar essa mesa improvisada aqui. Para ficar mais perto, né, do computador. Ok. Então, vamos lá. Todo mundo respondeu os formulários? Sim. Respondeu, né? Tenho certeza que respondeu. Ou não? Sim. Eis a questão, né? Eis a dúvida. Beleza. Então, nós estamos no questionário número 1. O Vinícius falou que respondeu pelo chat. Então, nós vamos... Esse é o primeiro questionário. Foi da primeira aula que nós tivemos em relação a componentes eletrônicos, né? Nós tivemos 3 aulas de componentes eletrônicos e 3 formulários. Hoje está sendo a 4ª aula para fazer essas medições que nós fizemos e corrigir os formulários, né? Então, vamos lá. Então, nós temos a primeira questão. Qual das opções abaixo se refere ao resistor? Qual será? Oferece proteção contra descargas elétricas de curta duração? Esse é o resistor. Tem a função... Espera só um minutinho. Acho que é a segunda opção. A segunda opção é: tem a função de limitar ou controlar o fluxo de corrente elétrica ao circuito. A terceira, componente eletrônico com a capacidade de armazenar energia elétrica. E a última opção, quando exposto a uma corrente de alta, acima da normalidade, rompe um filamento. Qual que seria, hein? O Lucas falou a qual? Segunda opção. Foi Segunda João que falou, opção. mas Todo eu mundo também concorda, concordo. gente? Sim. Que o resistor ele tem a função de limitar e controlar o fluxo de corrente elétrica a um determinado circuito? Seria Sim. isso mesmo? Isso. Certinho, né? Quem quiser anotar aí, tá, gente? Anota no caderno o formulário e as respostas, que é um controle de estudo aí, né, de cada das aulas, para quando a gente voltar, a gente fazer correção também, fazer atividades. Questão número 2. Para que servem as faixas coloridas que existem nos resistores? Eu respondi que é para identificar o valor de cada resistor. Isso. As faixas, nós temos 2 maneiras de identificar, né, qual que é o valor ôhmico da sua resistência, né, da resistência do resistor. Ou através das faixas coloridas, a gente consegue identificar na tabela de cores, né? Essa que seria a resposta. Ou através do multímetro também a gente consegue medir também. Bacana? Questão número 3. Pesquise e especifique bem quais são as diferenças entre os resistores axiais e SMD. A diferença física é bem clara, né? Mas tem mais alguma diferença além da diferença física? Essa eu não consegui fazer, não. Não? Não. Os axiais são aqueles que têm as perninhas, os terminais, né? E o corpo de cerâmica com as faixas coloridas. O SMD são aqueles chips já acoplados na placa. Tá? Na verdade,
A diferença maior seria o quê? SMD é a evolução, né, tecnológica. Tem a mesma finalidade, porém, devido à evolução tecnológica, os componentes de informáticas diminuírem, né, os tamanhos. Então, nada mais é do que uma evolução, né? Onde ele pode ser montado em tamanhos menores, né? Em grande quantidade, pode ser produzido de uma forma mais rápida. Então, na verdade, ele nada mais é do que uma evolução. E não é só em relação aos resistores, tá? Existe os capacitores, existem os diodos, todos eles existem de uma forma mais evoluída, avançada tecnologicamente, que é o SMD. A gente vai dar uma estudada em relação a isso aí, SMD e circuitos integrados. Tá bom? Então, podemos colocar aqui a sua diferença, além de física, né? Visivelmente diferente fisicamente, ele tem o seu avanço tecnológico, né, maior, né? De acordo com os anos que se passaram, né? Agora está sendo usado mais esses componentes em SMD para facilitar a montagem, facilitar o, o fato de poder diminuir, né, os componentes. Então é isso. Tá bom? Questão número 4. Normalmente, em quais tipos de aparelhos encontramos os varistores? Eu respondi que também. a gente encontra na Tá? TV. Eu respondi que está na televisão, no computador e aparelhos de som. Isso. Na verdade, o varistor é em todos os aparelhos que precisam de uma certa proteção, né? Espera só um minutinho. Que precisam de uma certa proteção, né? Que o varistor, na verdade, é um protetor, né? Ele tem aquela função de não deixar Desculpa aí, passar a professor, que corrente o meu também. caiu. Tá? Desculpa aí que minha internet tinha caído. Aí voltou de novo. Jean, né? É, Beleza. Então é isso, gente. O varistor, digamos que em televisor ele tem uma fonte embutida. Aí, aonde chega a corrente, né? Então ele tem um varistor lá para proteger a televisão. E no caso da informática, seria quem? Estabilizadores, no breaks, filtro de linha, né? A fonte de alimentação do computador, são tudo componentes que recebem a corrente, né? Recebe a corrente alternada e depois vai transformar em contínua e faz a distribuição. Então ali tem varistores. Beleza? Se tiver Beleza. alguma dúvida aí, alguma pergunta, vocês falam, hein, gente? E a última questão desse formulário, o varistor é um tipo de componente eletrônico. De qual componente estamos falando? O varistor é um tipo de fusível? O varistor é um tipo de capacitor? É um tipo de bateria? É um tipo de resistor ou um tipo de LED? De resistor, eu acho. Todos De concordam? resistor? Tá certo, né? O varistor é um tipo de resistor, né? Só que ele tem uma atividade diferente do resistor. O resistor ele tem a tendência de controlar o fluxo da corrente, ou seja, ele força a corrente e a tensão a diminuir, ok? Já o resistor, chamado varistor, ele está lá recebendo a corrente também. Se a corrente ultrapassar o valor nominal dele, ele entra em atividade. Ele tem uma função um pouquinho diferente, mas ele é considerado um resistor. Exatamente. Beleza? Podemos passar para o segundo formulário? Vamos lá, segundo formulário. Primeira questão do segundo formulário, para que serve o capacitor, gente? Quem quer responder agora?
Armazenar energia, Davi? Hã? Armazenar energia? O capacitor ele armazena, né? Ele tem a função de armazenar uma quantidade de tensão, né? Energia. Exatamente. Ok? E ele carrega e descarrega, né? Rapidamente, sempre que for necessário nas placas, né? Beleza? Beleza. Questão número 2. Em relação a capacitor, o que significa capacitância? É uma propriedade do capacitor, né? O que seria capacitância? É uma grandeza do capacitor que é determinada pela quantidade de energia elétrica que pode ser armazenada por uma. Está difícil de ler aqui no caderno. Por uma alternada que atrai o capacitor numa determinada frequência. A capacitância, gente, então, é uma grandeza, né? Igual o Lucas falou aí. Por que é uma grandeza? Porque a gente consegue medir. Existe uma unidade de medida para essa capacitância. Então, a capacitância nada mais é do que a habilidade, né, do capacitor em armazenar a energia, armazenar e liberar a energia, né? Essa atividade que ele fica fazendo em armazenar e liberar energia para quando for necessário é a capacitância. E ela pode ser medida em Faraday, né? Beleza? E não tem nada a ver com a tensão que ele recebe e armazena. Capacitância é outra coisa, é a habilidade dele fazer essa atividade de armazenar e liberar. A gente consegue fazer a medida da capacitância, no multímetro não, né? Existe um aparelho específico, né? A gente consegue medir qual que é o valor da sua capacitância, apesar que já vem, né, no corpo do capacitor, ó. Olha lá, 330 microfarad. Então, esse daí eu consigo medir. Eu consigo pegar esse aparelho de medição da capacitância e saber se ele está bom, né? Ele tem uma tolerância de 5% para mais e para baixo, nesse 330, valor de capacitância. Se ele tiver muito alterado desse valor de 330, certamente ele não está bom. Então, ele não vai armazenar corrente, ele tem fuga de corrente, ou ele está defeituoso, já se rompendo. Então, é uma informação importante, tanto a capacitância como a tensão dele, né? Ok? Vamos lá. Questão número 3. Em relação à tabela de cores dos resistores. Aí eu passei um resistor com as seguintes faixas aí para vocês calcularem, né? O cinza, laranja, azul, marrom e prata. Então nós temos 3 cores que nós vamos pegar os valores, tá? Temos a penúltima cor. A penúltima cor é o multiplicador, sempre, né? E a última cor é a tolerância. Ok? Deixa eu pegar uma tabela aqui rapidinho. Essa deu AD. Eu tenho um cálculo aqui, Davi. Você tem aí? Dá 836 vezes 10 com a tolerância de 10%. Bacana. Isso aí. A última? Não. A letra D. No caso. Letra... O meu deu 8.300 o cálculo. Tá. Então nós temos aí, o Lucas pegou o cinza como número 8, né? 8. O laranja como número 3. Laranja, o azul como número 6, né? O marrom no meu tava na tabela que eu vi tava vezes 10. E o prata é a resistência de 10%. Beleza. Então as 3 cores aqui deu 836.
o marrom estava como 10. Aí você multiplicou 836 vezes 10. Aí deu esse valor aqui. E a cor prata, na tolerância, está como 10%. Então, seria essa opção aqui. Isso aí. Bacana. E a questão número 4, né? Em relação a capacitor de novo. Alguém chamou? Foi o Rami. Tem como você mandar o exercício anterior para mim? Que você não mandou para mim, não? Exercício anterior? É? Qual que é? O formulário que você fala? Isso. Uhum. Eu mandei lá no grupo, mas eu mando para você de novo. Chama no Porque não privado chegou lá para que eu mim, te não. mando. Tá? Tá? Tá bom, então. Obrigado. Desculpa aí. Nada. A questão número 4, em relação a capacitor ainda. O que significa Faraday? A gente já acabou de falar aí, né? Faraday é o quê? É a quantidade de eletricidade necessária para liberar em quantidade de equivalente, né, ao íon durante o processo de eletrólise. Aí você falou a atividade dele tecnicamente, né? Aham. Explicando o que vem a ser o Faraday. Exatamente, tá certo. Né? Mas a resposta pode ser mais simples, né? Você pode colocar aí que é a unidade de medida, né? Da capacitância. Mas tá certo a sua resposta. Beleza? Ok. Nós temos até no slide lá uma tabelinha, né? Do Faraday. Um Faraday é uma capacitância muito elevada, né? Aos componentes de informática. Então, vai ser muito difícil a gente ter um capacitor em componentes de informática que utilize o Faraday. Geralmente vai ser o micro Faraday, né? O nano Faraday. E a questão número 5, qual desses componentes abaixo não possui polaridade? Opa. Varistor e resistor. Não possui Meu? polaridade? Hã? Não possui, né? É. Isso aí, certinho. Nesses 3 aí, só o capacitor que possui polaridade. Opa, marquei o capacitor. Certinho, beleza. Alguém ficou com alguma dúvida? Davi, fiquei em dúvida na segunda. Não consegui escutar o que você falou. A segunda questão? Isso. Tem como você repetir, por favor? Deixa eu voltar aqui. Em relação ao capacitor, o que significa capacitância? Isso. Você pode colocar que é a habilidade do capacitor em armazenar a tensão, né? E liberar a tensão. Certo, entendi. Obrigado. Tá? E ele é medido em Faraday, né? Essa habilidade dele é medido tem um valor de medidas, uma unidade de medida, que é o Faraday, que nós respondemos aqui embaixo. Beleza? Beleza, valeu. Então é isso. Então vamos passar para o terceiro e último formulário. Beleza? Para que serve o fusível e em qual momento ele entra em ação? Tá fácil, hein? Ele serve para proteger o sistema. Isso. Ele protege todo o sistema eletrônico lá da placa, né? Isso, ele entra em ação quando vem uma energia muito e aí acaba queimando ele no lugar do circuito. Isso. Ele vai entrar em ação quando tem uma sobrecorrente e uma sobretensão alta, né? Que ele não consegue, tem o valor dele, né? Para suportar. E aí ele rompe o filamento, né, gente? E aí ele vai proteger todo o restante dos componentes. Que a corrente vai parar de passar sobre ele.
e chegar nos componentes também, vai parar. Beleza? Certinho também. Dois. Estes são responsáveis por reduzir e estabilizar as tensões fornecidas pela fonte. Quem Regulador que de tem a tensão. responsabilidade de estabilizar as tensões fornecidas pelas... Reduzir e estabilizar? Eu Regulador de coloquei a tensão. terceira. Qual? Regulador de Regulador tensão. de tensão. Regulador de tensão. Né? Lembrando que o regulador de tensão é uma equipe de componentes, né? Digamos assim. Né? Ela é formada por capacitores, pelos MOSFETs e pelas bobinas. Beleza? E a finalidade é reduzir e estabilizar as tensões fornecidas pela fonte. Exatamente. Questão número 3. Marque nos quais equipamentos encontramos um fusível. Qual desses aí que tem fusível? Eu coloquei o Estabilizador. estabilizador, o filtro Fonte de... APX. Não, o Estabilizador, filtrinho não, a fonte. Fonte A ATX. fonte. ponto X Pô, e o filtro de O linha filtro também de linha tem. não teria, não. Ah, tem? Ah, tá certo. tem? Tem. O filtro de linha Eu ele serve já... para filtrar também a corrente, tá? Ele é assim, ele é mais simples que um estabilizador, né? Ele só filtra mesmo a corrente. Só que aí nesse filtro da corrente, ele não estabiliza a corrente, ele só filtra em relação a ruído. Ele não tenta estabilizar igual o estabilizador. E ele tem o fusível, né? Que aí ele queima. Ele queima mais fácil do que o estabilizador, inclusive, né? Que ele não tem muito as atividades que o estabilizador, no break tem. Questão número 4. Quando a tensão ultrapassa o valor aceitável, quais os componentes eletrônicos responsáveis por essa segurança? E explique como eles protegem, o que ocorre, né? Qual que é o sisteminha que eles fazem, né? Pô, ele vai aquecer, né? E quais são os componentes primeiro? Os O componentes. fusível, acho que o capacitor também. Não. Os dois componentes de proteção que nós aprendemos. É os MOSFETs, capacitores e bobina. Não, esse aí é regulador de tensão, né? Aqui está Davi, perguntando quando a tensão ultrapassa o valor aceitável, quais os componentes eletrônicos responsáveis por essa segurança? varistor e fusível. Varistor e o fusível, exatamente. E como que eles trabalham? Peraí. O fusível rompe, né, quando ultrapassa a energia. O fusível é a última atividade é o fusível, né? Primeiro a corrente chega no Isso, já é um varistor, certo. aí o varistor, se for acima do valor aceitável pelo varistor, ele retorna a corrente fechando um curto no fusível, né? Não deixa passar a corrente. Ok? Isso, ok. Aí ele volta a corrente para o fusível, fecha um curto e o fusível vai romper o filamento. Aí vai parar tudo. Esse aí é a atividade deles, né? De proteção. Quem quiser anotar aí, anota, tá, gente? Apesar que tem lá Então, no slide lá. o varistor e fusível, o restante? Oi? É varistor e fusíveis, né? Isso. E, e a explicação qual foi? Você falou aí? A sobrecorrente ou sobretensão vai chegar no varistor e ele vai retornar, não vai deixar passar pelo valor estar acima do normal e acima do que ele aceita, ele fecha tipo um curto, joga a corrente de volta para o fusível. E aí o fusível, por sua vez, também tem a sua tolerância, ele não vai suportar e vai romper o filamento. Ok.
aí, rompendo o filamento, a corrente para de passar, né? Como se cortasse a corrente. Beleza? Deu para anotar aí? Obrigado. Deu. Quais componentes fazem parte do regulador de tensão? Agora sim. É isso aí. Quais que fazem Então, parte do MOSFETs, regulador de tensão? capacitores e bobina. MOSFETs, O Capacitor resistor fusível. capacitor Capacitor e resistor. e bobina. e bobina. Capacitor. Bobina. Beleza? Ok. Bacana. Então nós encerramos aí a correção. Ninguém ficou com dúvida aí, gente? Por mim tá de boa. Tranquilo? E aí encerramos então essa parte desse slide aí, né? Tá? Aí na próxima aula a gente vai encerrar a parte de componentes eletrônicos. Tem mais um pouquinho aí para a gente trabalhar, tá? E componentes eletrônicos e também a aula de multímetro, né? Deixa eu aprender a... Apesar que eu estou passando para vocês em cada aula a medição, mas a gente vai ter uma aula só de multímetro também. Tá bom? Então nós encerramos aqui. Agradeço a presença de todos aí em massa, né? E a boa noite a todos. E até a próxima, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Beleza? Ô, Davi, Oi. eu tô com esse multímetro aqui, ó. Hum. Ele é muito antigo? Não. Ele é digital? Ele é. Não. Você tem que comprar, você tem as pontas dele aí de medição? Tem sim. Ele parece que ele tem todas as medições que eu passo daquele outro multímetro, não tem? Olha lá, tem Tem todas as diodo, medições. tem resistência. Isso. Não tem Mas esse na hora que negócio. eu coloquei as duas pontas aqui, ele não apitou, não. Ele tá ligando tudo. Então tá funcionando. Normal. Mas não apita, não, mano. Não, mas não Porque precisa apitar, não. Tem uns que não, não né? apitam, não. É todos que tem esse Tá. recurso de apitar, não. Entendi. Entendeu? Pensei que esse aqui tinha. Você consegue utilizar ele sim para testar. Você pode até comprar uns componentes eletrônicos pequenininho, igual eu tenho aqui solto, né? Para você brincar aí com as explicações da aula, né? Que você já vai pegando o jeito já. Entendeu? Qualquer eletrônica lá na... Eu esqueci o nome da rua. Lá entre a Rua Guarani. Tem uma rua lá só de lojas eletrônicos. Não, eu tenho um videocassete antigo aqui, sabe? Desmontei ele Fechou. todo aqui. Aí você tem que ter Você tem que ter o removedor, né? Remover os componentes. Ah, não, ele tá estragado. O que eu tô fazendo? Tô cortando os capacitores, entendeu? Fazer as medições. Bacana, dá pra fazer sim. Dá pra mexer com isso aí sim. Bom que você já vai treinando. Só não saber as pensões, entendeu? Então, beleza. Obrigado. Nada. Então, boa noite, galera. Até a próxima Boa aí. noite. Valeu. Boa noite. Falou. Vou mandar as aulas gravadas aí no grupo, tá? Valeu. Aqui, manda aquele exercício que eu te falei, o primeiro que você passou, por favor. Tá? Chama no privado lá, eu te mando lá. Tá bom, obrigado. Valeu. Davi, tem como você mandar aquele último vídeo que ficou faltando daquela aula lá? Que não conseguiu sair o áudio na aula, você lembra? Não, tem todos os vídeos. Não, um vídeo que você ia passar na aula, só que na hora não estava saindo o áudio. Ah, você fala o vídeo que não foi gravação da aula, né? Isso, De Varistor, parece, se não me engano. Não sei se é Varistor ou é... isso. Tá, eu vou olhar aqui e te mando. Beleza, obrigado. Alô, gente. Alô. Falou.